Bora mergulhar na história por trás de um dos lugares mais fotografados de Fortaleza. É uma história que envolve uma ambição gigantesca, um fracasso monumental e, no fim das contas, um desfecho que ninguém, mas ninguém mesmo poderia prever. Olha, quem vai a Fortaleza com certeza conhece essa vista. A Ponte dos Ingleses, lá na praia de Iracema. É aquele lugar clássico para ver o pôr do sol, sentir a brisa do mar, o verdadeiro símbolo da cidade. Só que o que pouca gente sabe é que essa imagem icônica esconde uma origem que não tem nada a ver com isso. Pois é, e se essa estrutura nunca tivesse sido pensada para ser um ponto de lazer? Que a função original dela era, na verdade, muito mais industrial, muito mais ambiciosa e que, no final, deu tudo errado? É isso mesmo. A história da Ponte dos Ingleses é, na verdade, a história de um porto que nunca chegou a ser concluído. Para a gente entender essa reviravolta, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. A ideia era grandiosa. Lá no começo do século XX, Fortaleza precisava urgente de uma infraestrutura portuária mais moderna. E essa ponte, bom, ela seria a grande solução, um centro logístico vital para o estado do Ceará. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a entender essa jornada, que foi, assim, bem turbulenta. O projeto começa com tudo em 1920, mas logo é paralisado por falta de grana. A estrutura fica abandonada por décadas, até que lá no finalzinho dos anos 80, o destino dela começa a mudar e tudo culmina na reinauguração em 94, já com uma cara e uma função totalmente novas. 800 metros, imagina só, era essa distância que a ponte deveria avançar mar adentro. Para a época, era uma obra de engenharia gigantesca, o que mostra bem o tamanho da ambição que existia por trás desse projeto. E o contexto aqui é super importante. Essa construção não surgiu do nada, não. Ela foi planejada para substituir uma outra estrutura, a famosa ponte metálica, que já estava bem velhinha, em péssimo estado e não dava mais conta das necessidades da cidade. Tá, mas aí fica a pergunta: como é que uma estrutura abandonada, um esqueleto de um projeto que deu errado, se torna o ícone que é hoje? A resposta, olha, não está na engenharia, não. Está nas pessoas. Com as obras paradas, a ponte inacabada virou um ponto de encontro. O pessoal começou a usar o lugar para pescar, para passear, para namorar e, claro, para ver o pôr do sol. A população, por conta própria, deu uma nova vida e um novo propósito para aquela ruína. E aqui está o pulo do gato. O que salvou a ponte não foi um plano do governo ou um novo projeto. Foi o valor sentimental. O carinho do povo de Fortaleza pela estrutura foi tão grande que acabou pressionando as autoridades a reformá-la e, finalmente, oficializá-la como um espaço de lazer. E essa história de resiliência continua até hoje, viu? A ponte ficou fechada para reparos por 6 longos anos, de 2018 a 2024, mas hoje está lá, de novo, ativa, cheia de vida, provando a importância que ela tem para a cidade. Mas a história dessa ponte tem uma sombra, digamos assim, a do projeto que ela deveria substituir. E é aí que nasce uma confusão muito comum em Fortaleza. Muita gente acha que são a mesma coisa, ou que ponte metálica é só um apelido. Mas não, gente. São duas estruturas completamente diferentes, com histórias e, principalmente, destinos bem distintos. O contraste entre as duas é impressionante. De um lado, a gente tem a Ponte dos Ingleses, super ativa, celebrada, de Ponte Velha, que está interditada desde 2023 e tem um futuro totalmente incerto. É isso mesmo. Enquanto a Ponte dos Ingleses foi salva pelo carinho popular, a ponte metálica, a estrutura que ela deveria ter substituído, hoje enfrenta o risco de ser demolida. É um contraste de destinos que dá o que pensar. No final, o que a gente tem é uma lição muito poderosa sobre como o significado de um lugar pode ser completamente transformado. A história começa aqui, com um projeto que não deu certo, uma ambição que não se concretizou, uma estrutura que foi deixada para enferrujar em cima do mar. Mas é aqui que a mágica acontece. O projeto fracassado foi ressignificado, renasceu, não pelas mãos dos engenheiros que o abandonaram, mas pelo afeto das pessoas que o adotaram. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A história da Ponte dos Ingleses mostra que até os lugares mais familiares podem esconder segredos incríveis. Fica a pergunta: que outras histórias estão aí, escondidas na paisagem ao nosso redor, só esperando para serem descobertas?